Olá, eu sou Marcelo Souza e seja bem-vindo a mais uma videoaula do Sistema Alectra. Na videoaula de hoje nós iremos começar a estudar algumas funções de criação que o sistema nos apresenta. Bem, primeiramente precisamos entender uma coisa. Ao contrário de outros sistemas de CAD, como o Audaces, o Modares, quando você abre ele não tem um arquivo pronto para você trabalhar. Então nós precisamos criar um arquivo para que nós possamos trabalhar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um arquivo novo. Eu venho em Ficheiro, Novo, digito o nome do meu novo arquivo. Lembrando que eu sempre aconselho as pessoas a trabalharem com letras maiúsculas, sem espaço, ponto e outros tipos de caracteres. E ele criou para mim um arquivo novo. Eu tenho aqui o símbolo de modelo. E agora eu posso começar a trabalhar e criar modelagens dentro desse novo modelo. Bem, a primeira função que nós vamos aprender é a função retângulo, que fica no menu F2. Mas para cada criação de moldes que eu vou criar, para cada parte de modelagem que eu vou criar, eu preciso ter uma folha primeiramente. Então a primeira coisa que eu vou fazer é folha, folha nova. A folha é esse contorno escuro que você está vendo aqui. Se você der um J, você vai ver que continua aqui o símbolo de modelo e você tem aqui uma folha vazia. Para ver somente a folha na tela, é só clicar em folha corrente, clicar na folha. E agora, para usar a função retângulo, eu vou lá no menu F8, clico na função, clico na tela e aqui eu vou digitar as medidas do meu quadrado. A altura é o x, a largura, desculpa, é o x, a altura é o y. Não se esquecendo que o Lectra, por definição, trabalha em milímetros. Eu vou criar um quadrado de 50 por 50. Eu venho aqui e digito 500. E na altura eu digito menos 500. Clico na tela. Clico na função folha corrente. Clico na folha. E aqui eu estou vendo o meu quadrado que eu acabei de criar. Uma outra função interessante de nós aprendermos é a função direita. A função direita ela cria retas dentro do sistema. E ela é muito simples de ser utilizada, mais fácil do que funções de retas em outros sistemas. A função direita ela fica no menu F1, direita. É muito simples. Clicou a função, clica aonde você quer iniciar a sua reta, clica aonde você quer terminar a sua reta e acabou. Ao contrário de outros sistemas que a reta não fica no lugar correto, o Lectra trabalha com magnetismo, então eu não vou precisar usar snap ou outra função qualquer para que ele pegue o ponto em questão. Ele vai sempre pegar o ponto mais próximo do meu molde. Então, é muito simples trabalhar com a direita. Eu clico onde eu quero, clico de novo e a função já finaliza. Para trabalhar com retas com medidas exatas, a mesma coisa. Eu clico aqui, só que ao invés de eu clicar onde vai terminar, eu venho e digito as medidas. Lembrando que eu preciso me preocupar com positivo e negativo. No caso aqui, eu quero uma reta na horizontal para a direita. Eu vou digitar 250 milímetros no X, 0 no Y, que eu quero que ela fique na horizontal perfeita, e dou Enter. Ele já faz a reta para mim automaticamente. Da mesma forma, como se eu vier aqui e quero fazer agora uma para cima. É 0 no X, 250 no Y, e ele faz a reta para cima. Folha corrente, clico na folha e vejo o desenho todo. Repara que a folha ela se auto-redimensiona de acordo com o desenho. Então eu não preciso me preocupar se o desenho vai ficar fora da folha ou não, que a folha vai se auto-redimensionar. Se eu pegar aqui agora e fizer para baixo, eu quero fazer uma reta aqui para baixo. Eu vou precisar vir aqui e colocar 0 no X e menos 250 no Y, lembrando que Y para baixo é negativo. Então, eu venho aqui agora 250 no X, 0 no Y, Enter, ele fez a minha reta. E agora eu posso ligar os pontos como um exercício de fixação. Eu não preciso me preocupar se pegou em cima do ponto ou não, porque usando o magnetismo, ele sempre pega em cima do ponto.
E aí eu tenho essa função. Uma outra função que eu também gosto de ensinar, que eu acho muito interessante, é a função que cria ponto. Eu vou criar uma nova folha. Vou dar um J para organizar a tela. Vou pegar essa folha com folha corrente para vê-la somente na tela. E vou criar mais uma vez um retângulo de 50 por 50. Então eu venho aqui, 500 por menos 500, clico na tela, folha corrente, clico na folha. E agora eu vou criar um ponto no meio de cada lado. A função adição de pontos é a função que a gente utiliza para criar pontos. Ela é tão fácil de ser utilizada que às vezes as pessoas erram. Como é que a função funciona? Eu clico na função, clico no ponto a partir da onde vai sair a minha medida. Surge o quadro na tela com os campos dx, dy e comprimento. Eu vou preencher, gente, apenas comprimento, sem positivo, sem negativo, nada. Então, eu quero aqui opa, cliquei errado, perdão. Clico na função, venho aqui, clico e digito a minha medida, 250, que a minha lateral tem 500, a metade vai ser 250. E agora, para a função saber onde ele vai colocar o ponto, basta eu clicar na linha que eu quero que o ponto apareça. Então, cliquei aqui, o ponto apareceu aqui. Vou fazer uma outra aqui para baixo. Venho aqui, clico aqui e ele já me mostra. Clico no ponto de referência, digito a medida, clico na linha. Não esquecendo que eu só vou digitar a medida no campo comprimento. Eu não vou preencher os campos dx e dy. Clico na linha novamente. E agora eu posso utilizar a direita para ligar os pontos. E fazer novos desenhos, novos moldes ou qualquer outra coisa que eu queira. Repare que aqui eu errei. Como eu apago uma linha? Delete e clico na linha. Depois eu apago os pontos. Às vezes o que acontece é que a gente faz isso aqui, e errei. Aí vai tentar apagar, delete e não consegue apagar. Por quê? Porque aqui você não está clicando na linha. Você está clicando no ponto. Você tem que dar um zoom primeiro. Aí você vê toda a linha, delete e clica na linha. Aí agora você apaga os pontos, tá vendo? E aí eu posso continuar usando a minha função direita. Eu só fechei o menu linhas aqui. Venho aqui, utilizo a direita para poder fazer o resto da minha modelagem. Bem, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula, espero que ela tenha sido útil para você. Nessa videoaula nós aprendemos a utilizar as funções retângulo, direita e adição de pontos. Não esqueçam de treinar bastante, o Sistema Lectra é muito treino. Muito obrigado por vocês terem assistido a minha videoaula, até a próxima e não se esqueça, melhor do que só fazer é aprender a fazer.